Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa quinta aula de gestão ambiental. Na aula de hoje, a gente vai falar a respeito dos sistemas de gestão ambiental, ou seja, SGA. O que a gente entende por um sistema? Então, o sistema é um conjunto de partes que se relacionam, que têm ligação umas com as outras. Por conta disso, um sistema de gestão ambiental é um sistema que tem vários critérios interrelacionados e que estão ligados à concepção ambiental. Então, eles vão estar direcionados, vão fazer parte aí de um foco de gestão ambiental. Então, o sistema de gestão ambiental, SGA, é o conjunto de atividades administrativas e operacionais, então não só do ramo administrativo, que se relacionam, interrelacionam para abordar os problemas operacionais atuais e evitar problemas futuros. Dessa forma, então, a gente tem que o SGA, ele é formado por políticas, como a gente viu, a legislação, toda a parte de normas, os objetivos desse SGA, que está ligado às questões ambientais, a coordenação das atividades, tudo que é operacional dentro da empresa e a avaliação desses resultados. Como a gente está falando da avaliação desses resultados, é de suma importância o envolvimento da alta direção da empresa, uma vez que a premissa do SGA é que a alta direção seja engajada. Então, é preciso ter esse guarda-chuva, né? Onde a alta direção já vem com essa dominância, com essa característica, com olhar para o meio ambiente. Da mesma forma, abaixo, né? Todos os segmentos da empresa devem trabalhar de forma coordenada para que os princípios, os objetivos do SGA sejam atingidos. Um SGA, ele não é obrigatório por lei, mas é claro que a implantação do SGA facilita muito um processo de licenciamento da empresa, por exemplo, tá? A gente vai entender um pouquinho mais o porquê disso. Então, implementar um SGA na empresa, ele ocorre de maneira voluntária. Porém, a partir do momento em que se quer implementar um SGA, ele deve ser cumprido. Então, ela é por adesão voluntária, unilateral. Basta a empresa querer implementar, querer adotar e ela deve seguir. Por que as empresas buscam adotar o SGA? Porque ele contribui muito para a organização geral desse empreendimento. Vai ajudar a cumprir legislação, vai aí sempre estar na busca de melhorias. Vai então buscar melhores resultados, e seja ambientais como econômicos. Porque uma vez que a gente tem todo um estudo e uma implementação de um sistema, né, como diz o nome, sistema, uma sistematização do que eu preciso de matéria-prima, do que eu preciso de água, do que eu preciso de energia, eu consigo manejar melhor os meus insumos. Com isso, eu evito desperdícios. Com isso, eu evito utilizar mais recursos naturais do que eu preciso. O SGA, então, ele surge, como a gente viu em aulas anteriores, muito por conta do aumento da rigidez da legislação ambiental. A maior parte das empresas, principalmente empresas de grande porte, acabam
tendo que cumprir licenciamento, né, requisitos de licenciamento ambiental, para poder ter a sua atividade de forma regulamentada. Quando surgiu isso, então? Principalmente depois da década de 90, veio então essa influência muito grande. A gente já falou do poder da mídia, né, sobre as questões ambientais. Então, tem-se ONGs, consumidores mais conscientes, as pessoas, né, eu na hora de consumir, de comprar um produto, quero saber se ele adotou critérios de responsabilidade social, ambiental. Vejam, né, que isso acaba interferindo nos resultados financeiros da empresa, né? Hoje em dia existem valores ambientais sendo cada vez mais valorizados pelos consumidores, né? Os consumidores estão cada vez mais atentos a isso. Só para citar como um exemplo, né? Recentemente a gente viu o problema da Braskem em Maceió. Então, Braskem é uma grande indústria petroquímica do Brasil, né? Que está no Brasil, ela é multinacional, mas que tem unidades no Brasil. E ver, né, que a forma extrativista da empresa causa problemas para aquela população, já interfere na imagem que o consumidor faz sobre aquela empresa. Então, é muito importante a empresa estar assim atenta aos sinais, à forma como a sua imagem está sendo transpassada por conta dos valores ambientais. Outra motivação para a implantação do SGA é a equidade comercial. É aquilo que a gente comentou de, poxa, não consigo fazer no Brasil um produto tão competitivo quanto na China. Por quê? No valor final do produto, se realizado, se produzido no Brasil, ele tem muito mais inputs, né, para poder regulamentar esse produto, ao passo que em outros países pode vir de uma forma menos burocrática e isso influenciar no valor final de mercado. Não existe apenas a ISO. Quando a gente fala em SGA, em Sistema de Gestão Ambiental, logo vem a ISO 14000 na nossa cabeça, não é? Porém, não existe apenas a ISO como norma de gestão ambiental. Existem outras normativas, outros procedimentos que também ditam a respeito do assunto. Porém, a ISO, ela foi a que mais se consolidou. Então, quando uma empresa é certificada pela ISO, ela só pode manter relacionamento comercial com outras empresas também certificadas pela ISO. E por conta disso, como se fosse até um vírus, né? Acaba que toda a ligação que eu tenho, né, com o meu relacionamento corporativo precisa seguir aquele sistema. Então, por isso, a ISO é a instrução normativa mais adotada no mundo. Mas a primeira norma do sistema SGA foi a British Standards, em 1992. Previa aí o gerenciamento ambiental como parte de gestão global, a política ambiental, declaração pública de intenções e princípios da organização, ou seja, já começa aí a ter uma preocupação com transparência, para que toda a política e todas as adoções de medidas fossem verificáveis, né? E daí a gente vai falar depois de auditoria. Em 97 é que surge então a ISO 14000.
Antes disso, a ISO, International Organization for Standards, ela já tinha a família de normas 9000 que diz respeito à qualidade, e várias empresas já adotavam a ISO 9000. Então, por já se ter um SGQ, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, implementado, era muito fácil, porque já se conhecia o sistema. Então, agregar mais uma norma, né, aquele sistema que já estava implementado, não teve grandes prejuízos para a empresa que já estava acostumada a seguir ISO. Então a ISO 14000 surge aí em 97 e inicialmente ela contava com 5 subcomitês, atualmente são 7, a gente já vai ver o que é isso. E ela fala então a respeito do sistema de gestão ambiental, a auditoria ambiental, a avaliação do desempenho ambiental, rotulagem e avaliação do ciclo de vida. Então vamos entender um pouco melhor o que são cada um desses critérios. Dentro da ISO existem normas que especificam requisito, normas que orientam o atendimento de requisito e norma específica. Então, vocês vão ver que existem normas que são específicas e devem ser cumpridas. Existem outras que orientam como deve cumprir algum requisito. Então ela não chega a ser mandatória, ela é orientativa. E a terceira classe são de temas bem específicos. Então pode ser que não se aplique a todo tipo de organização. Então esse é o quadro da família. A gente sempre vai falar da família ISO 14000. Por quê? A gente tem aí então a nomenclatura 14000, que sempre quando falar 14000 a gente já sabe que se refere a meio ambiente. E dentro da 14000, várias normas que compõem essa família. Vejam, o subcomitê 1 é a respeito do sistema de gestão ambiental. Nela a gente tem ISO 14001, que a gente vê inclusive selos em alguns produtos, e a ISO 14004, ambas a respeito de sistema de gestão ambiental. Veja que a primeira é a respeito de requisitos com orientações para o uso. Então ela une a primeira e a segunda classe que a gente viu anteriormente. Nessa 14001, quando a gente vê, por exemplo, um selo, né, e a gente vai ter rotulagem a respeito de ISO 14001, quer dizer que aquela empresa segue requisitos, cumpre requisitos do sistema de gestão ambiental. A norma 14001, ela é bastante orientativa, com requisitos para se utilizar a família ISO 14000, tá? Então, quando for implementar, né, como deve ser entendida essa norma, então ela traz diretrizes. Já a 14004, ela traz especificamente orientações a respeito da implementação do sistema de gestão. Então, é uma parte mais prática. O subcomitê 2 é a respeito de auditoria ambiental. Todo sistema certificável, ele deve ser auditado, ele tem que ser auditado. Então, essa norma específica 14015, ela vai trazer os critérios a respeito da auditoria ambiental no local. O Comitê 3 fala a respeito dos rótulos ambientais. A gente vai ter uma próxima aula só a respeito disso. Então, existem diversos tipos de rótulos ambientais e cada um com seus critérios. A gente viu, né, naquele exemplo do greenwashing, em que havia nenhum selo ambiental, é um tipo de rotulagem, porém aquele selo
é um selo não certificado. Vejam que horas eu vou falar que ele é certificável, ele é passível de certificação, ou ele é certificado, que já passou pelo processo de certificação. O subcomitê 4, ele vai falar a respeito do desempenho ambiental. Então, aqui nesse critério, vai ser bastante importante acompanhar, verificar indicadores, para que se tenha possibilidade de fazer uma avaliação. Eu não tenho como fazer uma avaliação apenas com um dado momentâneo. Uma avaliação ela é feita ao longo do tempo. Então, por isso, precisa ter uma métrica, precisa ter aí padronização. O subcomitê 5 fala a respeito da análise de ciclo de vida. Ciclo de vida do produto diz respeito a todos os componentes, desde a sua criação até o descarte final. Então, a gente fala que é do berço ao túmulo, tá? Então, pega e faz um acompanhamento de tudo que ele emite, de tudo que ele precisa como insumo, a quantidade de água, a quantidade de energia ao longo da sua vida útil. Atualmente, é bem comum a gente ver análise de ciclo de vida a respeito de emissões carbônicas, né? Sabe-se que os gases de efeito estufa estão diretamente ligados às consequências das mudanças climáticas. Então, entender qual é a emissão de algum produto, de algum processo, faz com que a gente tenha parâmetros para comparar, né, se diminuiu a emissão, se está emitindo mais, e também para comparar produtos, né? Então, por exemplo, daqui a algum tempo vai ser cada vez mais comum a gente avaliar as nossas emissões, né? É o que a gente faz com as energias, é o que a gente faz quando a gente adota uma energia renovável, né? A grande justificativa é porque estamos emitindo menos gases de efeito estufa para a atmosfera. E por último, foi incluído então justamente um subcomitê a respeito da gestão de gases de efeito estufa. Esse tema é tão relevante que abriu-se então novas especificações da norma só a respeito disso. Então vejam, aqui por exemplo, gases de efeito estufa, como quantificar as emissões, existe norma para isso, validação e verificação para uso em acreditação. Na aula de políticas públicas, eu falei a respeito dos créditos de carbono. Então aqui, ó, na norma 14.065, ela é específica, então é um tipo 3, é uma norma específica para gases de efeito estufa quando pretende-se fazer acreditação desses gases. Então é quando a gente quer ter essa possibilidade de conversão em créditos de carbono, por exemplo. Sobre a aplicação da ISO 14001, ela pode ser aplicada por qualquer organização, seja pública ou privada, independente do seu tamanho ou setor de atuação. Então, vamos supor que eu estou numa empresa de energia solar, fotovoltaica, eu posso sugerir a implementação de uma ISO, da mesma forma que uma usina nuclear também. E assim como uma empresa petrolífera. Não é porque ela trabalha com uma energia não renovável que ela não tem que ter preocupações ambientais, muito pelo contrário. Então, o SGA ele pode trabalhar em diferentes setores e em diferentes ramos da economia. Então, aqui traz essa versatilidade da ISO. Ela não está relacionada apenas a grandes empresas. Uma pequena empresa pode também buscar essa certificação.
A ISO já passou por 2 processos de revisão, então ela foi primeiro lançada em 97, passou por uma revisão em 2004 e a segunda revisão em 2015. Essa é a última atualização que a gente tem da ISO 14000 até então. Quando uma nova versão for publicada, as empresas têm aí a prazo de até 3 anos para se enquadrarem nos novos requisitos. No Brasil, a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, incorporou na íntegra a ISO 14000. Tanto que a gente fala, né? A ABNT, NBR, ISO 14000, ISO 14001, ISO 14004 e assim por diante, tá? Então, a ABNT adotou na íntegra o que a ISO publicou e também aderiu à mesma numeração, à mesma nomenclatura para não ter confusões. Destrinchando aqui a ISO 14001, que é aquela que é orientativa, né, de como implementar a norma, então a gente vê que tem aqui, né, a própria norma tem uma introdução, um escopo, quer dizer, o objetivo, o foco dessa norma, e ela vai trazendo então todos os parâmetros que devem ser aplicados. Então ela traz o contexto da organização, ela vai falar a respeito das questões de liderança, o compromisso da liderança é sempre mencionado na ISO, fala a respeito do planejamento, não se tem sistema de gestão ambiental sem planejamento. O apoio no que diz respeito aos recursos financeiros, aos cursos oferecidos, às campanhas de conscientização, tudo isso deve ser implementado. Quanto à operação, a sistematização da operação, o controle, fazer registro, tudo isso está especificado aqui na norma. A avaliação de desempenho, como eu disse, quando a gente vai fazer uma avaliação de desempenho, a gente precisa ter indicadores, que são indicadores, parâmetros que eu consigo acompanhar ao longo do tempo, parâmetros mensuráveis, por exemplo, a quantidade de água em cada produto que a minha fábrica produz. E a questão de melhoria, né? Então, sempre que a gente tem essa avaliação de desempenho, eu tenho como fazer ali uma análise se está melhorando, se está piorando, o que precisa melhorar. Então, eu posso aplicar melhorias e fazer o sistema ser melhor cada vez mais. E daí vocês já devem ter visto em outras disciplinas a questão do PDCA. Vejam que ela faz parte da implementação da ISO. Então a gente tem, né, o PDCA: planejar, fazer, checar e agir. No planejar, lembrem-se, tinha ali um conjunto de normas específico para planejamento, né? Então é aqui que a gente estabelece os objetivos ambientais, os processos necessários para entregar aquele resultado esperado. Então precisa ter um planejamento. Planejou, a gente vai fazer a aplicação. A gente vai implementar os processos conforme planejado. Então é executar. Depois de tempos em tempos, é necessário checar, medir, monitorar, verificar se está sendo tudo cumprido, quais são os problemas, porque uma coisa é planejar, outra coisa é verificar como é que isso está no dia a dia da empresa. E então, com base nessa verificação, agir no sentido de sempre buscar melhoria contínua. Então, a ISO funciona na forma de PDCA. Todas as normas ISO são assim, tá? Além disso, a ISO, ela tem uma fácil interação com outros sistemas de gestão. Por exemplo, existe o sistema OSAS, que ele é
específico para gestão de saúde, sistema de saúde e segurança do trabalho. Mas se eu estou, por exemplo, numa indústria química e estou preocupada com a saúde do meu trabalhador por estar exposto a materiais tóxicos, isso também está ligado às questões ambientais. E a ISO 14000, ela assimila muito bem, ela interage muito bem com outros sistemas de gestão. Então, é facilmente, quando se tem a ISO já implementada, incorporar alguns outros requisitos. Uma organização, ela pode sim ter um ou mais sistemas de gestão. Inclusive, é muito comum a empresa ter, né, a gestão da qualidade e implementar a gestão ambiental. Aí, então, essa complementariedade, né, onde um sistema já contribui para a implementação do outro. Alguns outros sistemas que vão além da 9.000 e 14.000. Olha só, para a área de vocês, tem a ISO 50.001, que é o sistema de gestão de energia. Então, uma vez implementado um sistema de gestão, ele facilmente pode incorporar outro sistema. A 16.000 a respeito de responsabilidade social. Então vejam, não é porque se tem a 14.000 que não se pode ter outros sistemas agregados que vão trazer ainda mais resultado para essa empresa. Essa facilidade de integração entre um sistema e outro é proposital, porque pensa, se ora eu implementasse um sistema, auditasse ele, e em outro momento eu auditasse uma segunda norma, poxa, muitas vezes o meu processo ia parar, eu ia precisar de funcionários passando documentação, eu ia ter que parar a minha produção. Então, o fato de trabalhar em conjunto, ele já é uma otimização. Porque uma vez que eu vou verificar, por exemplo, qualidade, eu já vou verificando os requisitos ambientais. Então, isso poupa esforço e custo, né? Além disso, poupa também a necessidade de muitas auditorias. Eu não sei se vocês já passaram, né, tem a experiência aí no estágio ou em algum momento da vida, de acompanhar algum processo de auditoria numa empresa. É muito tenso, né? Tá certo que a gente vai ter uma aula de auditoria, a gente tem a auditoria interna, né? Que ali dentro de casa a gente já verifica o que está acontecendo, mas mesmo assim, a interna, né? Ninguém quer ser identificado fora da conformidade, né? Então, é tenso. Então, imagina uma organização passando por diferentes momentos de auditoria sempre. Isso gera um estresse muito grande na equipe. Então, essa integração, ela vem mesmo para facilitar, né? Para poder ter um sistema que opere de maneira a contribuir e não a prejudicar. Entre as principais vantagens de se implementar a ISO, a gente tem que qualquer empresa, independente do tamanho, do capital, se ele é público ou privado, da região que ela está, ela pode implementar a ISO. As diretrizes, elas dependem do esforço e da conscientização de diferentes setores da empresa. Então, isso já contribui muito para o sistema funcionar, principalmente a alta direção. A alta direção já tem que trazer esse olhar, esse comprometimento na hora de implementar. Um SGA, ela pode integrar os interesses econômicos e ambientais e trazer com isso as vantagens competitivas de mercado. Diminui as barreiras de comercialização, porque se eu estou seguindo a norma 14.001 e o meu consumidor exige
que eu seja certificado, ele tem garantia que o meu processo está regulamentado, ele tem garantia de procedência e isso facilita muito na comercialização internacional. É sempre fácil implementar um sistema? Não é, né? Principalmente quando se vai implementar. Depois que o sistema está rodando e já faz parte da cultura da empresa, fica mais fácil. O grau de dificuldade está bem relacionado à complexidade da atividade da empresa. Então vamos pensar, se eu for fazer uma implementação de ISO 14001 em um escritório de contabilidade, que é possível, ele vai ter menos requisitos e vai ter menos complexidade do que uma indústria petroquímica, por exemplo, né? Então, é claro que o sistema ele vai ser tão complexo quanto a complexidade do negócio. Se ter um sistema de gestão ambiental facilita muito a busca e acompanhamento da legislação em vigor, porque está sempre sendo atualizado, ali no processo de monitoramento já é colocado aquele requisito, aquilo que deve ser cumprido, os prazos, então já fica tudo sistematizado. Eu sei, por exemplo, que a minha licença ambiental vence a cada 5 anos e dentro desse período eu tenho que fazer monitoramento daqueles padrões, daqueles parâmetros que são necessários para o meu licenciamento. Eu não vou deixar chegar lá no 5º ano para sair correndo atrás de informação. Tudo isso já vem sendo processado. Então isso facilita muito o dia a dia, porque a gente já sabe como vai ser cobrado. E uma vez que você já sabe como você vai ser cobrado, você já se prepara para isso. Então essa é uma das grandes vantagens de se ter um sistema de gestão ambiental numa corporação, porque isso já adianta e muito todos os trâmites para que esse sistema funcione da melhor maneira possível, certo? Dúvidas, pessoal? Mande lá no grupo e a gente vai conversando. Até mais!